Pessoal do nosso grande público, do nosso grande oficina de estudos, estamos aqui para mais uma aulinha de isomeria. Agora a aula 2 de isomeria, que essa aula ela vai abordar um pouquinho sobre a geometria cis e trans, a isomeria óptica, vai ser vista em outro momento, mas agora nós vamos trabalhar a geométrica, a isomeria espacial cis e trans. Então, o que seria uma isomeria geométrica? Aqui na geométrica a gente vai trabalhar a estrutura espacial, tá? Aí você diz assim, o que seria essa geometria espacial? Eu vou analisar a molécula em dois planos. Eu vou dar um exemplo para vocês nisso daqui, ó. Se você pegar esse composto, por exemplo, 1,2 dicloroetano, então eu posso trabalhar isso aqui no espaço. Como? Vamos lá fazer a molécula. Et, eu tenho dois carbonos, dois carboninhos. A NO só tem ligações simples e ele está me dizendo aqui que eu tenho 1,2, ou seja, no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho dois cloros, um no carbono 1 e outro no carbono 2. Então eu tenho essa estruturazinha aqui, ó, de acordo com o nome. O que é que eu tenho aqui também? Na natureza eu posso ter essa mesma estrutura, só que com a seguinte conformação química, ó. Eu posso ter aqui os hidrogênios, o quê? Os cloros, na verdade, em posições opostas. Então eu tenho aqui o cloro do mesmo lado e eu tenho o cloro aqui em lados opostos. Aí muita gente pensa que isso daqui é um caso de isomeria. Por quê? Porque ele diz, esses compostos têm a mesma fórmula, mas são diferentes. Só que, na verdade, esses compostos, eles são, iguais. Eles são iguais. E se eles são iguais, não se trata de isomeria. Mas, professor, por que é igual se eu tenho o cloro em lados opostos? É porque, como eu tenho dois carbonos com ligação simples, isso aqui permite rotação. Ou seja, esses carbonos aqui, eles giram entre si. Então, na verdade, o que aconteceu não é um novo composto, é que na natureza esse carbono ele permite uma rotação de 360 graus, ou seja, ele rodou aí, girou e inverteu a molécula. Então, isso não é um caso de isomeria. Mas se você pegar esse daqui agora, 1,2, por exemplo, dicloroeteno, eu vou colocar aí uma danada de uma ligação dupla, é N aqui. Então, vamos fazer a estrutura. Eu tenho aqui, uma ligação dupla entre dois carbonos, um cloro em cada carboninho e o resto hidrogênio. E na natureza eu vou ter também esse composto invertido aqui, o cloro em posições invertidas. Tá aqui. Aí eu pergunto para vocês, esses compostos são iguais ou são diferentes? Esses compostos eles são diferentes. Por quê? Porque a ligação dupla não deixa o carbono girar. Como o carbono não gira, e eu tenho aqui, cloro, que é o mais complexo, o maior número atômico, é a maior massa, tá vendo, em lados opostos e em lados iguais, eu tenho compostos diferentes. O fato de ter essa posição diferente e ter essa posição do mesmo lado, pode ser em cima ou embaixo, porque a molécula gira como um todo, ela não gira os carbonos, mas ela gira como um todo, que ela no espaço ela está livre. Então, isso eu tenho um caso de isomeria. Eu tenho um caso de isomeria cis, que significa mesmo lado, e eu tenho um caso de isomeria trans, que se chama aqui, lados opostos em química. Professor, mas o que é que isso influencia na minha vida? Quem é que nunca ouviu falar em gorduras trans? Tão agressiva que a gente evita. Muito presente em carne vermelha, gordura do leite, a gente tem isso também na manteiga industrializada, a gente tem isso também nas bolachas recheadas, dos iogurtes, em toda parte de sorvete. Que coisa complicada para a gente se livrar de uma gordura chamada trans. Mas a gordura trans, por exemplo, contextualizando, que o Enem gosta de contextualizar, a gordura trans, ela é uma gordura que ela bloqueia uma enzima chamada desaturase, que pega o colesterol ruim e transforma num colesterol bom. Por isso que a maioria dos alimentos vem dizendo assim, sem gorduras trans. Mas o aluno sabe lá o que danado é trans? Trans é a posição de moléculas em lados opostos, que faz com que nossas enzimas reconheçam isso de uma maneira diferente. Então o que acontece?
eu tenho aqui um caso de isomeria. Professor, mas é uma isomeria espacial por quê? Porque você imagina um plano aqui, ó. Se eu dividir aqui no plano A e no plano B, eu tenho uma molécula na parte superior e na parte inferior. É como se eu colocasse aqui perpendicular um papel, separando a parte de cima e a parte de baixo. Mas como é que eu faço esse desenho na parte de cima e na parte de baixo? Aí a gente tem um padrãozinho, ó. A gente desenha assim, ó, faz uma dupla ligação, faz uma ligaçãozinha mais escurinha sempre para cima, para dizer que eles estão mais acima, e faz um pontilhadozinho, ó. Coloca aqui cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. Do mesmo jeito a gente faz aqui, ó, uma ligaçãozinha mais escura, outra ligaçãozinha aqui mais escura, hidrogênio, tracinho aqui, ó, hidrogênio. E coloca aqui, ó, cloro, deixa eu só colocar aqui e inverter, cloro e aqui hidrogênio. E aí você, em vez de fazer esse pontilhado, você já coloca o quê? Os átomos de referência, que é o cloro, em cima, mesmo lado, pode ser embaixo, você pode colocar eles aqui, ou em lados opostos, que é o que a gente coloca aqui na estrutura. Então isso é importante na hora de se trabalhar cis e trans. Então a gente trabalha muito essa representação molecular. Então qual é o critério para que você tenha isomeria cis e trans espacial geométrica? Primeiro critério que a gente observa é que tem que ter uma ligação dupla. Então o carbono ele tem que ter uma ligação dupla, e aqui eu tenho os ligantes, que eu vou chamar de R1, R2, eu vou chamar aqui de R3 e vou chamar aqui de R4. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ter a ligação dupla, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Então eu tenho esse comportamento, R1, R2 são diferentes, R3 e R4 são diferentes. Por exemplo, se eu tiver essa situaçãozinha aqui, ó. Se eu tiver essa situaçãozinha aqui, por exemplo, eu atendo o primeiro critério, que é ter uma dupla ligação entre carbonos. Eu atendo uma diferença aqui entre os ligantes, só que aqui eu tenho ligantes o quê? Iguais. Então isso não vai atender a uma isomeria. Para ter isomeria cis e trans, é necessário que a gente siga esse primeiro critério. Primeiro, dupla ligação entre carbonos, e os ligantes eles têm que ser diferentes. Esse ligante pode ser igual a esse, o R3 pode ser igual ao R1? Pode, não tem problema. O R4 pode ser igual ao R1? Pode, não tem problema. A diferenciação se dá em cada carbono. Aqui não pode ter igualdade, então pode ser, tem que ser na verdade diferente. E é isso que o aluno ele tem que entender na hora de trabalhar o isômero cis e o isômero trans. Vou dar um exemplo para vocês de como você despolui a molécula. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho aqui o but2eno, por exemplo. Eu tenho esse compostozinho aqui, but2eno. Um aluno às vezes ele erra porque ele não sabe fazer a fórmula a partir do nome. Mas ó, vamos fazer juntos. But são 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. No carbono 2, 1, 2, ele diz que tem uma dupla. É N, né, a dupla, e O é hidrocarboneto. Então eu vou completar com o hidrogênio, ó. Tá aqui o hidrogênio. Vou aqui e coloco o danado do hidrogênio, sem problema nenhum aqui, ó. Dentro dessa estruturazinha. Pronto. Vou agora rastrear os critérios. Vou procurar onde está a dupla ligação, ou a insaturação. Ela está onde? Ela está entre 2 carbonos, ó. Ó a dupla aqui. Então eu vou trazer essa informação para despoluir a molécula. Eu que criei esse termo, eu digo assim, vamos despoluir a molécula está muito cheia de estrutura e tal, vamos deixar ela enxutinha para a isomeria. Primeira coisa, você vai pegar aqui a dupla e vai trazer essa informação, ó. Carbono, dupla, carbono. Uma ligação para cá, outra para cá, outra para cá e outra para cá, fazendo essa angulaçãozinha, ó. Por quê? Porque é um carbono que a gente chama de trigonal plano, e ele vai fazer esses 120 graus mesmos aqui. Então, a primeira coisa, eu vou pegar esse carbono, que tem um hidrogênio, vou colocar ele aqui em cima, ó. Esse outro carbono, que é esse mesmo aqui, ele tem outro ligante, que é um CH3, então vou colocar aqui, ó, CH3. Esse carbono, que é esse, ele está ligado a um hidrogênio, vou colocar o hidrogênio aqui, e a outra ligação é em um CH3, eu vou colocar aqui, ó, o CH3. Eu despoluí a molécula.
Pode observar que aqui, ó, eu tenho o meu isômerozinho, que na verdade seria um isômero cis. Por que cis, professor? Porque o grupo mais complexo está no mesmo lado, está na mesma posiçãozinha, ou embaixo ou em cima. Aqui, se tivesse invertido, seria também um cis. Mas como é que eu vou saber que é cis, professor? Você vai pegar o seguinte: esses ligantes aqui não são diferentes, e esses também. Você vai analisar hidrogênio e CH3. Quem é mais complexo? Quem é que pesa mais? Com certeza um CH3. Aqui, quem é que pesa mais? Um CH3. O que tem o maior número atômico, né? O que vai pesar mais, que quanto mais próton, mais massa, vai ser a minha referência. Então, eu tenho um composto que eu chamo de quê? De cis. Se eu quiser fazer o trans, é só inverter um desses aqui, um desses carbonos. Eu coloco CH3 em cima, aqui, ou o outro lá, CH3 em cima. Contanto que deixe o átomo ou a molécula de referência em lados opostos. Isso é estudar isomeria geométrica espacial cis e trans. Mas eu só tenho isomeria cis e trans em cadeias abertas? Não. Eu tenho também a isomeria cis em trans em cadeias fechadas, tá? Aí você diz, como assim uma cadeia fechada, professor? Para ter uma cadeia fechada, eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos, que é esse que eu vou colocar aqui, ó. No mínimo eu tenho que ter 3 carboninhos. E os carboninhos estão escondidos aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui e outro carbono aqui. Se ele tiver cadeia fechada, o carbono não vai girar. Então ele não vai ter problema rotacional do giro do carbono. A molécula gira, mas o carbono não. E se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um cloro e um hidrogênio. Tiver aqui, por exemplo, ó, um cloro e um hidrogênio, eu estou representando a parte pontilhada, que fica mais fácil da gente entender. Eu tenho também uma possibilidade de isomeria. Por quê? A cadeia fechada permite que o carbono fique fixo, sem girar, e eu tenho aqui, ó, cloro no mesmo lado, caracterizando, por exemplo, um cis, porque eu tenho que ter no mínimo 2 carbonos com ligantes diferentes. Cadeia fechada, em vez da dupla, pode ser substituído pela cadeia fechada, mas eu preciso ter ligantes diferentes. Você vê que esse outro ligante aqui, eu tenho átomos de hidrogênio. E esses átomos de hidrogênio aqui, pode observar, eles são iguais. Então, eu não me preocupo com ele, eu vou me preocupar com quem é realmente que vai fazer um efeito significativo na estrutura, que é justamente o efeito cis e trans. E aí eu poderia fazer o trans, sem problema nenhum. Você só é inverter aqui, ó. Vou trazer ele aqui, até para uma estrutura menorzinha, tá? E você pode colocar, por exemplo, um cloro aqui, um cloro lá embaixo. E pode olhar que a parte pretinha, ó, a parte pretinha aqui, que é a parte do lado superior, estão no mesmo lado. E aqui agora eu coloquei um do lado superior lá em cima e o outro no lado inferior abaixo. Então está em lados opostos. E isso significa também um caso de isomeria geométrica cis e trans. Beleza? Fica o show, fica a dica e pelo amor de Deus não erre isso, porque é simples. Isomeria plana, isomeria geométrica, cis e trans. Depois eu concluo a isomeria com mais uma aulinha falando da isomeria óptica. Show de bolo, show de bola, feras!